Muito bom dia, meus amados e preciosos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe, porque tanto quanto vós sou eu carente da graça, da bênção e da sabedoria que Deus tem para nos dar. Eu me coloco como vós em todos os sentidos, desejando também ser revestido da bondade de Deus e abençoado por sua palavra. Porque na medida que a gente lê, comenta sobre a Bíblia, sem pretensão, sem presunção de se achar melhor do que alguém, também somos abençoados. E não tomamos a Bíblia para condenar e matar, mas às vezes para advertir e convidar a viver uma vida segundo as Escrituras. Que Deus nos livre da ignorância. A ignorância ela é muito prejudicial a quem quer viver nela. Porque ignorante, em certo sentido, todos nós temos uma parte. Ignorância é desconhecer alguma coisa. E a estupidez, junto com a ignorância, leva a pessoa a achar que conhece, quando na verdade não conhece daquele assunto, mas quer discutir aquele assunto. E por outro lado, por ser ignorante e presunçoso, não interessa em aprender. Aí que a coisa fica difícil, né? A célebre frase que a gente já ouviu, já falamos sobre ela se repete porque ela é uma frase viva. Todos os dias tem gente dizendo a mesma coisa. Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Sou ignorante e quero permanecer na ignorância porque a ignorância é melhor para mim. A pessoa talvez esteja dizendo isso, mas o cristão não é ignorante. O cristão busca aprimorar-se no conhecimento da palavra, no entendimento, porque ele não é um tolo. O tolo não tem prazer no aprendizado, em buscar entendimento. E nós encontramos isso em Provérbios, capítulo 18, no verso 2. O tolo não toma prazer no entendimento, senão em revelar o seu coração. Então nós devemos buscar este entendimento, interessar-se por aprender, porque Deus não nos privou de buscar conhecimento, mas Deus anima-nos. Ele quer que nós conheçamos a Ele. Ele quer que nós conheçamos o caminho, a vida, a verdade. E, portanto, Ele deixou tudo escrito para nós, de uma forma tão maravilhosa. O que nós podemos fazer é não ignorar que a Bíblia está aqui para isto, mostrando o caminho da vida. Você pode dizer, a Bíblia não é a vida, mas a vida está nela. Você não é o Salvador, mas o Salvador está em você. Eu não sou o Salvador, mas o Salvador está em mim. Tudo bem se você for analisar a Bíblia como papel, tinta. Papel não é que te salva, mas o que contém neste papel. Ele tem a vida escrita nele. E que essas letras, quando elas vão se encarnando, né? Como a Bíblia diz de Jesus, o Verbo se encarnou e habitou em nosso meio. Então vejamos aí, fujamos deste mal terrível de ignorar o que Deus faz. Ignorar
aquilo que é apenas engano. As pessoas estão ignorantemente erradas, pensando que estão certas. Isso pode acontecer. Fazendo o errado, pensando que está fazendo certo. Estão vendo? Mas por que a ignorância ela pode ser tão terrível? A falta do entendimento, desconhecer o amor de Deus, a bondade de Deus, e as pessoas pensando que amam. A Bíblia é muito clara em relação ao amor. Porque aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Estão vendo? Mesmo dizendo que ama a Deus, é mentiroso quando odeia o seu irmão. Quando vira as costas para a necessidade do seu irmão. Dizendo, eu amo a Deus, e não ama o seu irmão? João diz que você é mentiroso. Se eu me comporto assim, sou como um mentiroso. É o que a Bíblia diz. Então, eu tenho a Bíblia como absoluto. Você também deve ter a Bíblia como absoluto. Não ignore este fato de ter um profeta como seu absoluto. E uma irmã me perguntou a respeito de coisas que ela ouviu no tabernáculo, dizendo que todas as igrejas vão ficar iguais à igreja católica. Ué, eles já são católicos, na verdade. Eles têm um sumo pontífice, que é um profeta. Veja bem, você que está nessa mensagem de William Branham, o William Branham se tornou sumo pontífice, um poste ídolo. Eu devo falar isso porque eu fui perguntado sobre isso, sobre essa relação. Quem se parece com a... Dizendo que todas as outras igrejas são como fosse a igreja católica. Quem dera eles fossem como a católica, né? Porque também são iguais, né? Tem um sumo pontífice. O que manda é o que o Papa fala. E eles o que manda é o que o profeta fala, não é o que Jesus fala. Passei para vocês ouvir aí esses dias. Nem se Jesus aparecer e dizer para ele que ele deveria sair desse sistema, ele ia dizer para ele, não, Jesus, me desculpa, mas está selado aqui. Você se sela para a perdição? A pessoa está dizendo que Jesus não salva, quem salva é o William Branham. Só ignorante que não vê isto e não quer ver, está explícito. Agora, por que a ignorância é tão ruim? Porque ela dá poder ao diabo, que trabalha para cegar as pessoas, impedindo-as de adquirir conhecimento. Você percebeu por que a ignorância ela é prejudicial à sua alma? Porque quando você vira as costas, não é da minha igreja, eu não quero ouvir. Graças a Deus que Deus tem alertado as pessoas e muitas pessoas têm saído desta ignorância terrível, desta estupidez. Ouça, você é tão fraco que não pode ver nem um pé de uma mulher que já está adulterando com ela. Que pastor é esse? Corrompido pelo espírito de prostituição? Estão vendo? Fraqueza. Mas sobe no púlpito é aquela valentia, aquela braveza com todo mundo. Mas ele mesmo está repleto de adultério. Vença. Deixe essa estupidez, essa ignorância, conheça o poder de Deus que liberta, que salva, que te faz acima destas concupiscências. A ignorância dá poder ao diabo, que trabalha para cegar as pessoas
impedindo-as de adquirir o conhecimento, o entendimento. E Paulo falou sobre isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Mas, vou ver o verso 3 também para melhorar o contexto. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Deus minúsculo, mas é Deus deste século, é Deus homem, viu, gente? Quando você endeusa um homem aí, idolatra um homem, você está colocando um ídolo entre você e Deus. Você está colocando um ídolo. Sem este homem você não vai para o céu. Sem essa mensagem ninguém vai ser salvo. Você está colocando um ídolo entre você e Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens. É o que diz a Bíblia. Você não ama a Bíblia, você não gosta dela, né? Para sua perdição. Passe a amar a Bíblia para sua salvação. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Fora disto é idolatria. Fora disto é perdição. Adquira o conhecimento. Então, esses deuses que existem hoje, deuses de minúsculo, deste presente século que estamos vivendo, que cada século que a gente está vivendo, surgem seus deuses terrenos, para levar as pessoas segundo o seu próprio entendimento da verdade. E não ficam de acordo com a Bíblia, começam a inventar coisas. E todos eles têm a capacidade de enganar as pessoas, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Estão vendo? Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto. E vai ficar encoberto porque você diz que não sabe, não quer saber, tem raiva de quem sabe. Vai ficar encoberto até você cair no abismo. Deixa dessa ignorância, busque conhecer. Olhe um pouquinho pela janela, o horizonte. Veja o sol nascer um pouquinho diferente, levante essa cabeça. Dá atenção ao que o atalaia de Deus diz, mas fica só, não, Deus está aqui, não está em lugar nenhum. Deus enche os céus e a terra. Você colocou Deus muito pequeno. Vocês que vivem num sistema arcaico, mentiroso, colocando Deus muito pequeno. Com você que diz que precisava de um profeta para vir, você está dizendo que Jesus foi incompleto. O sacrifício de Jesus não redimiu todas as pessoas. O sacrifício de Jesus perdeu o seu poder, por isso ter que vir um para restaurar. Que engano, que ignorância é esta? Você desconhece o poder de Deus, você desconhece o valor do sacrifício de Jesus, você está desconhecendo o poder do sangue de Jesus, você está desconhecendo, ignorando o poder do Espírito Santo, que Jesus disse que nos enviaria Ele para nos guiar em toda a verdade. Não ignore esses fatos, não é necessário um líder acima daquilo que a palavra diz. Então a pessoa às vezes acha que sabe, pensa que sabe, mas é apenas um bobo presumindo. Então é o que Paulo está escrevendo para nós. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então você está agindo como incrédulo, tem medo de aprender. Vem um homem aí, um profeta, e diz: os cientistas são do diabo. Quem falou isso para ele? Então você não pode usar nada da ciência. Tem alguns cientistas que não creem em Deus, eu creio que existe, mas como tem pastores também que não creem em Deus, não creem na Bíblia, não creem em Deus.
Se você coloca a Bíblia como inferior ao que alguém está te ensinando aí, você está dizendo que não crê em Deus, você crê no homem. Estão vendo? Abra o seu entendimento, deixa Deus te iluminar, que a luz brilhe no seu coração, pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então deixa essa luz resplandecer, brilhar em seu coração, para iluminar o seu conhecimento, enchê-lo deste conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não necessariamente que você tenha que crer numa certa mensagem, senão você não vai ser salvo. Agora, tem uma mensagem que se você não crer nela, você não vai ser salvo. E eu devo amar essa mensagem, você também. Sabe qual é? Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Ame essa mensagem. Se eu amo a mensagem da cruz, tudo ali foi consumado. Tua cura, tua salvação, tua libertação. Abra o seu coração e receba agora a luz do Evangelho, que cura essa ignorância, essa estupidez e te dá entendimento da vida. Deus te abençoe com a cura, com a libertação e te traga entendimento. Em nome de Jesus Cristo. Amém.